todas as coisas foram feitas por ele que é Cristo, e sem ele o Cristo nada do que foi feito se fez. Neste caso, que falar da presença do Espírito Santo na criação? Ele participou diretamente da criação ou apenas observou o Pai criando por intermédio de Jesus o nosso mundo? É impossível chegar ao verdadeiro entendimento por intermédio da teologia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O grandioso e maravilhoso Jesus esteve no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Trindade na criação. Você só terá pleno conhecimento das Escrituras, se um dia você abominar o espírito da teologia e o substituir pelo Espírito Santo. Quem se atrever a dar credibilidade às Escrituras, contrariando as doutrinas oficial do sistema predominante religioso, essa pessoa é excluída, ou seja, expulsa do rol de membro. As religiões não aceitará em hipótese alguma concorrência pública das Escrituras com suas doutrinas. Se você preferir dar credibilidade às Escrituras, isto será um desafio público às doutrinas de tua religião, ou seja, você estará declarando que prefere crer nas palavras de Deus no lugar das palavras de tua religião. Tudo isso foi previsto pelo Cristo de Deus. João 9, versículo 22. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. João 12, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. As religiões trinitarianas ensinam que, quando o Altíssimo disse, façamos, o Altíssimo está apresentando a Trindade na criação. Vamos analisar sem a interferência da teologia. Plural é a partir do número 2 ao infinito, não existe plural de 1. O façamos não define se são 3 pessoas ou menos ou mais. A Trindade cristã foi inserida ao cristianismo pelo mesmo imperador pagão que inseriu o domingo como sendo o dia substituto do sábado, e como sendo o dia do Senhor substituindo o sábado como dia do Senhor. Esse mesmo imperador pagão também modificou o dia do nascimento do Deus Ra, que é um dos títulos de Satanás, para ser o dia do nascimento de Jesus. E os cristãos, ao comemorar o Natal, estão adorando o Deus Ra pensando que estão adorando Jesus. As religiões que rejeitam o domingo como dia do Senhor, são as mesmas religiões que aceitaram e deram crédito à doutrina da Trindade do imperador Constantino. Doutrina essa que foi transferida no concílio de Niceia do paganismo para o cristianismo. Concílio esse presidido pelo imperador pagão Constantino. Faça um questionamento e seja honesto na resposta, se a Trindade é mesmo bíblica, porque houve a necessidade de um imperador pagão para instituir no cristianismo? Segundo, porque não tem um texto bíblico falando sobre a Trindade? Tem sim, manipulação de textos pelas religiões cristãs pagagizadas. Essas religiões estão cumprindo essas palavras de Jesus, condutores cegos. Que coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, versículo 24. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Se permitirmos a Bíblia explicar a si mesma, vamos descobrir que foram apenas 2 pessoas que criaram nosso mundo, a não ser que Jesus contradiza as Escrituras, e tudo o que entra em contradição é mentira. Particularmente, eu creio que as Escrituras é a mais pura verdade, as religiões é que manipulam as Escrituras conforme a conveniência. Também creio que Jesus jamais contradisse as Escrituras em algum ponto. Mateus 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá.
Tudo o que existe não foi criado por uma trindade, mas por uma deidade, ou seja, o Eterno criou tudo por intermédio do Filho, é o que diz as Escrituras. Sendo assim, quando as religiões e os pastores ensinam que foi uma trindade que criou o universo, eles estão mentindo. 1 João 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele que é Cristo, e sem ele o Cristo nada do que foi feito se fez. Neste caso, o que falar da presença do Espírito Santo na criação? Não há um texto nas Escrituras afirmando que o Espírito Santo participou ou criou alguma coisa. Tem sim, afirmando que o Espírito Santo foi apenas um espectador, ou seja, estava presenciando e observando. 2. As Escrituras apenas afirmam que o Espírito Santo voava baixinho por sobre o oceano primordial como espectador. Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra estava vazia e não tinha forma definida. O Espírito de Deus estava apenas voando por cima das águas. 3. O texto afirma que o Espírito de Deus e jamais o Espírito Deus, ou que Deus Espírito estava presente como espectador e jamais como Criador. O termo, Espírito de Deus, nos dá a entender que o Espírito Santo pertence a Deus, mas não tem nenhum texto afirmando que Deus pertença ao Espírito Santo. 4. O texto afirma que o Espírito Santo pertence a Deus, mas não tem um texto afirmando que Deus pertença a outro ser. Ficou provado que não houve uma trindade criadora. Trindade criadora foi uma invencionice do Concílio de Niceia presidida por um pagão. As religiões que crer na Trindade e rejeita a santificação do domingo hipócritas, a doutrina da Trindade e o domingo como dia de guarda têm o mesmo fundamento. Foi o imperador pagão Constantino quem os instituiu como doutrina cristã. Atos 5, versículo 29. Porém Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus, e depois aos homens. O pior de tudo é que essas mesmas religiões expurgam as pessoas que preferem crer nas Escrituras. Eu creio na pessoa do Espírito Santo. Não creio na doutrina pagã da Trindade que precisou de um ministério pagão para ser inserida no cristianismo. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.